Instituto Mondó apresenta uma websérie sobre saúde da família. Nesse episódio, falaremos sobre ISTs. E hoje nós vamos falar sobre IST. ISTs é uma abreviação para infecções sexualmente transmissíveis. São doenças causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos transmitidos principalmente pelo contato sexual sem proteção. E a transmissão pode acontecer no sexo sem proteção, sem a camisinha, pode ser transmitida da mãe para o bebê durante o parto, ou pode acontecer também a contaminação por secreções contaminadas, seja por uma seringa, em quem é usuário de droga, compartilha a seringa, ou até com alguns pérfuros cortantes. E algumas infecções dessas são assintomáticas, ou elas surgem e desaparecem por completo mesmo sem tratamento. E aí podem levar a algumas consequências graves, inclusive a câncer e até a morte. Vamos começar a falar sobre sífilis. Ela é causada por uma infecção bacteriana. E é importante a gente ressaltar que a sífilis tem tratamento e tem cura, tá bem? Ela pode ser transmitida sexualmente, por uma relação não protegida, por preservativo, ou da mãe para o bebê se a mãe se contaminar antes ou até mesmo durante a gestação. Nós podemos classificar a sífilis em sífilis congênita, quando é transmitida da mãe para o bebê e o bebê nasce já com a doença, ou a adquirida. E essa adquirida nós podemos redividi-las em recente, que incluímos a sífilis primária, secundária e a latente recente, e também sífilis tardia, no qual está incluída a latente tardia e a sífilis terciária. Nesse estágio 1, normalmente surgem apenas lesões na pele mesmo. Já no estágio 2, surgem lesões de pele, podem ter contaminação, pode ter complicações em outros órgãos, e o estágio 3 já é aquela infecção mais disseminada mesmo. E a probabilidade de transmissão é maior no estágio 1 e 2. No 3 é um estágio já mais avançado e que, se não tratado, pode levar inclusive à morte. Mas vamos falar aqui um pouquinho mais sobre a sífilis primária. Reparem que nas lesões, elas normalmente apenas uma lesão, são indolor, não tem dor, a pessoa não sente nada, e a lesão ela é com a borda um pouco endurecida e ela é bem delimitada. Essas lesões normalmente elas aparecem em regiões onde acontece a entrada da bactéria, e se ela é transmitida por via sexual, a entrada da bactéria normalmente acontece na região genital, no ânus, na vagina ou no pênis, tá certo? A duração da lesão pode ir de 3 a 8 semanas, e mesmo se eu não tratar, ela pode desaparecer. A sífilis secundária pode ter as lesões na genitália, mas ela aparece mais comumente em regiões das mãos, dos pés e outras áreas do corpo. Podem ter sintomas constitucionais também, como febre, como mal-estar, pode ter também o acometimento de outros órgãos, tá bom? E elas também podem desaparecer mesmo sem o tratamento, tá? Assim como na sífilis primária. É importante, então, que toda lesão que aparecer no corpo, com essas características semelhantes a essas que vocês viram, e principalmente se não tiver dor, precisa fazer o teste de sífilis. E agora a sífilis terciária, que ela é aquela lesão mais antiga, que provavelmente eu tive alguma lesão, ela desapareceu e eu não fiquei atenta a essa lesão. Então a sífilis terciária, ela pode surgir entre 2 até 40 anos do início da infecção. Ou seja, é um tempo bem longo que eu vou estar com a bactéria, e mesmo que eu ainda não tenha nada, eu posso estar transmitindo para as pessoas
essa bactéria. E as lesões nessa fase, elas já podem ser lesões que causam mesmo uma desfiguração. Olha só esse nariz. A bactéria vai destruindo a pele, toda a cavidade e pode levar a outras lesões incapacitantes e até a morte, porque pode acometer não só a pele, mas outros sistemas de todo o nosso corpo. Agora vamos falar da sífilis na gestação. A sífilis pode ser transmitida na gestação, tá? E pode levar a algumas complicações, como um crescimento intrauterino restrito, tá? Ou seja, o bebê ele não se desenvolve da forma com que deveria se desenvolver e podem ter outras complicações, outras malformações, como vocês podem ver nessa imagem aqui. A gente tem uma malformação do palato, né? Aqui podemos ter uma alteração na formação do nariz, que é um nariz um pouco mais alargado, chamado de nariz em cela. Aqui nós temos os famosos dentes de Hudson. Olha como é estranho, eles são pontiagudos. Imagina uma criança ter esses dentes, como não é ruim? E olha aqui a imagem desse bebê que já nasceu com sífilis. A barriga dele muito grande, provavelmente deve ter má formação de outros órgãos aqui, tá? De fígado, enfim, aumento de alguns outros órgãos, além da lesão de pele, que é o que chama a atenção na maior parte das vezes. São essas descamações, lesões principalmente em pés e em mãos. Tá bom? E o bebê pode ficar em estado grave, levando a comprometimento neurológico e inúmeras outras malformações, inclusive o óbito, tá? Depois de algum tempo, ou até o óbito fetal mesmo. E esse bebê pode nascer antes do tempo, pode nascer de uma forma prematura, que a própria prematuridade já leva a complicações ruins, principalmente pulmonar, né? Mas e como que a gente consegue fazer o diagnóstico de sífilis? Todas essas lesões, elas nos dão uma possibilidade de diagnóstico, mas a gente só pode ter certeza mediante ao exame. Esse exame ele pode ser o treponêmico ou o não treponêmico, tá? Normalmente a gente faz o teste rápido, né, que é uma forma mais acessível, mas é importante fazer um outro para ter uma prova real, até porque se a pessoa já tiver tido sífilis uma vez, esse teste rápido ele vai se positivar, tá certo? E aí, mediante esses exames, a gente consegue dar o diagnóstico da sífilis. Mas como que a gente trata então a sífilis, já que ela é uma doença que tem tratamento e tem cura? O tratamento ele se faz com a penicilina, em alguns casos com a benzatina e em alguns casos com a cristalina, que é ofertada pelo SUS. Agora a gente vai falar sobre o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. O que é então o HIV? Ele é um vírus que ataca o nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico. Esse vírus, ele deixa o nosso sistema imunológico fraco, ou seja, ele ataca o nosso sistema de defesa, enfraquecendo, e aí ele não consegue ter uma defesa efetiva contra doenças simples. Por exemplo, uma gripe, algumas outras doenças que na maioria das pessoas saudáveis são passageiras e não levam a muitas complicações. Mas no caso de uma pessoa que tem HIV, esse sistema de defesa não está funcionando como em uma pessoa normal. E vocês sabem qual é a diferença de HIV para AIDS? HIV é o nome do vírus da imunodeficiência humana. Quando a pessoa tem esse vírus, nós falamos que ele é HIV soropositivo, ou seja, ele tem no seu organismo a presença desse vírus. Quando eu digo que o paciente tem AIDS,
eu estou falando que além dele ter o vírus no corpo, ele também já tem a doença AIDS instalada no corpo, tá bom? A doença AIDS, além de ter o vírus, eu já tenho doenças, já tenho manifestações de que esse vírus enfraqueceu de alguma forma o sistema imunológico e eu adquiri outras doenças, tá? E aí são inúmeras doenças que a gente pode caracterizar como AIDS, tá? Então quero deixar bem claro que esse vírus, ele pode ser transmitido através do sexo não protegido, né? Com a camisinha. Pode ser transmitido por uso de seringa que passa de uma pessoa para outra, ou por materiais que não são esterilizados e entram em contato com o sangue da pessoa contaminada, ou da mãe para o bebê durante a gestação, ali no trabalho de parto, ou até mesmo se ela amamentar o seu filho e tiver com o vírus, tá bem? Mas é importante dizer que o beijo, o contato físico, sentar no banco, nada disso é suficiente para transmitir o vírus, tá? E existe muito preconceito de pessoas que convivem com outras pessoas na mesma casa que tem HIV e acabam restringindo o ambiente, fazendo com que essa pessoa sofra muito sem necessidade, tá? Porque uma pessoa que vive com outra que tem HIV não precisa separar talheres, a pessoa pode tomar banho de piscina na mesma piscina, não vai se transmitir dessa forma. O diagnóstico pode ser feito através de testes rápidos, tá? Ofertados aí pelo SUS, ou até mesmo no próprio laboratório também a gente consegue fazer esse diagnóstico. Mas é importante lembrar que se você tiver contato com uma pessoa que você acha que pode ter contaminado, não adianta você fazer de imediato o exame, porque existe a janela imunológica e essa janela imunológica é um tempo em que o nosso corpo precisa para produzir anticorpos, tá? Isso pode levar até 30 dias. Então, é necessário esperar esse tempo para poder fazer o exame. E como é realizado o tratamento? O tratamento, apesar de não ter cura, o tratamento ele possibilita que a pessoa com HIV tenha uma vida com uma qualidade, um tempo maior, tá? Apesar de não ter cura, isso é possível hoje. E usando a medicação, o sistema imunológico dela vai ficar um pouco melhor do que se ela não usar. E o sistema imunológico melhor, ele vai conseguir combater infecções, né? Vai reduzir as chances desse paciente ficar doente. Mas é importante falar que o tratamento tem que ser feito diariamente. A medicação tem que ser tomada todos os dias e é até o final da vida, tá? Não adianta eu tomar um dia, esquecer 2, esquecer 3. Tem que ser tomada diariamente. E além do tratamento, é importante frisar que nós temos disponível no SUS a prevenção do HIV, seja a profilaxia pré-exposição ou pós-exposição. Vamos entender um pouquinho o que é essa profilaxia pré-exposição. É uma medicação preventiva que consegue prevenir quando, por exemplo, as pessoas que têm um relacionamento com uma pessoa que é HIV positivo. E essa pessoa, ela tem essa possibilidade de tomar a medicação horas antes de ter uma relação com essa pessoa HIV positivo ou até que compartilharam a mesma seringa, né? E além disso, nós temos a profilaxia pós-exposição, que é quando acontece, por exemplo, uma violência sexual, a violada, a pessoa que sofreu esse abuso, ela provavelmente não vai saber se o parceiro tem ou não a doença. Então, é uma segurança para essa pessoa fazer essa profilaxia pós-exposição. Mas é importante lembrar que eu só tenho até 72 horas para iniciar essa profilaxia e ela dura 28 dias, tomando a medicação via oral todos os dias. Depois desse tempo, a efetividade da medicação já não é mais a mesma. E como nós podemos realizar esses testes? Esses testes estão disponíveis tanto nas UBS como aqui. Em breve nós temos CTA
você tem um acesso fácil a ele. O CTAC de Breves, ele se encontra ali ao lado do INSS e o atendimento é realizado pela manhã e à tarde, não precisa de hora marcada e não precisa ter encaminhamento médico. Como que funciona? Você vai chegar lá no CTA, vai ter um acolhimento de algum profissional que vai realizar a sua ficha, logo você será encaminhado para a testagem. E ali na testagem, se o resultado for não reagente, você apenas recebe algumas orientações de prevenção. E se o teste for reagente, a psicóloga irá lhe abordar, explicando como a doença funciona e encaminhando para o tratamento. O tratamento, então, será com o médico, tá? Presencialmente, e será solicitado alguns exames e prescrito o melhor esquema para você. É importante lembrar que seu papel é fundamental. É essa mensagem que eu quero deixar para você, tá? Junte-se a nós para entender como a prevenção e o tratamento dessas doenças pode transformar a jornada do parto e salvar vidas. Sabemos que o caminho da prevenção é muito mais fácil e menos doloroso do que precisar tratar dessas doenças. Então, a mensagem que eu deixo hoje é: previna-se. Lembre-se, a proteção é sempre a escolha mais segura. Para mais informações, acesse nossas cartilhas informativas no site institutomondó.org.br.